Quero convidá-lo a acompanhar a leitura da carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar o que convém a você, o que convém a ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que eu sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faça um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que eu não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com a igreja o tema Algemas da Reconciliação. Essa epístola de Paulo a Filemon é um dos textos mais belos que nós conhecemos no Novo Testamento. E o assunto, o tema que ele traz, também bastante solene, bastante importante e muito útil para os nossos dias. Nós vivemos num tempo de muitas dificuldades, tempos de revanchismo, de afrontas, de ofensas, que são muitas vezes acirrados e viralizados especialmente com o auxílio da internet e das redes sociais. Nós encontramos exemplos muito concretos de situações no nosso cotidiano que clamam
por reconciliação na nossa sociedade. Questões raciais, étnicas, melhor dizendo, políticas, religiosas e tantas outras que carecem de maior atenção e cuidado da Igreja de Cristo. Eu tenho sempre dito aqui do púlpito o quanto que uma rede social ela pode ser dicotômica. E o que significa isso? Ela pode ter no mesmo espaço diferentes expressões e manifestações. É mais ou menos o seguinte: nela coexistem aquilo que é doce e aquilo que é amargo, aquilo que abençoa e aquilo que amaldiçoa, aquilo que traz vida e aquilo que traz morte. Mas a grande verdade é que o Evangelho de Cristo, ele não caminha com extremos. E quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos que, acima de tudo, Jesus caminhou com as pessoas. Ele andou com as pessoas. Se você fizer uma pesquisa no Novo Testamento e procurar ver quantas vezes Jesus esteve na sinagoga ao longo do seu ministério, daquilo que foi registrado nos Evangelhos, faça lá as contas. Eu garanto a você que o número de vezes que Jesus esteve num espaço religioso foi muito menor do que o número de vezes que ele se reuniu com pessoas fora do espaço religioso. Calma lá, não estou dizendo que você não deve vir à igreja, não é isso, né? O reino de Deus naquele momento estava começando, mas por outro lado nós aprendemos com Jesus algo importante, solene. A igreja, ela existe na medida em que eu e você caminhamos com as pessoas. A igreja existe no momento em que nós andamos com as pessoas, porque se nós estivermos apenas e tão somente fechados dentro da nossa igreja, com o ar-condicionado, que é maravilhoso, né? E quando nós não temos, nós sabemos o quanto isso faz falta. Se nós ficarmos apenas fechados aqui, nesse espaço, acreditando que o ser igreja é apenas aquilo que fazemos aqui dentro, a igreja deixa de existir. Porque ser igreja é fazer como Jesus, é andar com as pessoas, em direção às pessoas, andar em direção às necessidades das pessoas. E o que Jesus mais fez ao longo do seu ministério foi caminhar com as pessoas e ouvir as pessoas. Mas Jesus não apenas apaziguou corações, Jesus não apenas abraçou pessoas, Jesus não apenas disse, olha, fiquem bem. Jesus não era aquele que apenas falava da bondade e do amor de Deus, mas Jesus era aquele que falava também da justiça de Deus, sobre a mudança de vida e de comportamento. Sim, Jesus foi aquele que entrou no pátio do templo, viu os homens transformando a casa de Deus em casa de comércio. E o texto bíblico nos diz que Jesus saiu, fez um chicote e voltou para derrubar e enviar os cambistas para fora do templo. Essa passagem, por exemplo, me chama muita atenção, porque, imagina, para você ver uma situação, sair e fazer o chicote que você vai vir para resolver o problema, mostra um Jesus bem humano aí. Alguém que estava muito focado e ciente de que estava fazendo algo que serviria a ele para expulsar as pessoas daquilo que eles estavam fazendo. Então, Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, carregava consigo a bondade, a ternura de abraçar, de acolher as pessoas, mas, por outro lado, também a justiça de Deus, dizendo, vão e não pequem mais. Quando a mulher que estava para ser apedrejada por ter cometido adultério, Jesus estava ali em meio àquela turba de pessoas, e então Jesus disse, olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diz o texto bíblico que todos, desde o menor até o maior, o mais velho até o mais jovem, todos foram embora. Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, onde é que estão os teus acusadores? E ela diz, Senhor, foram todos embora. Pois é, eu também não te condeno. Mas Jesus disse, vai e não peques mais. Ou seja, o encontro com Jesus é um encontro que sempre gera mudança, mas acima de tudo gera reconciliação. O texto de Filemão fala-nos basicamente sobre a questão da escravidão. Olha aí, um tema interessante e que muitas vezes
é bastante discutido até os nossos dias na sociedade, e quando nós estudamos a história, nós vemos isso, essa marca presente na vida da história do mundo. Mas aqui nós estamos falando de um contexto romano, e para isso a gente precisa entender algumas coisas. Durante o período de governo de César Augusto, mais ou menos de 27 a 14, 27 a.C. a 14 depois de Cristo, o Império Romano ele viveu um período que é chamado de Pax Romana, de paz romana. Só que esse período de paz romana ele foi construído em parte com base na escravidão. A escravidão no Império Romano ela não era homogênea e havia escravos de todos os tipos e em todas as condições e níveis, desde aqueles que faziam atividades mais pesadas e brutais, como as minas, como aqueles escravos que desfrutavam de um certo conforto, que eram professores, médicos, alguns que tinham até algum tipo de proeminência, mas que se mantinham como escravos. Veja só, estima-se que pelo menos 35% da população no Império Romano, naquele período, fosse composta de pessoas escravizadas. Isso dá mais ou menos 2 milhões de pessoas de um total de 6 milhões no Império Romano. É muita gente. Muita gente. Então perceba que havia, sim, um grupo presente na sociedade e que em muitos lugares, por exemplo, a questão da escravidão, ela chegava até 40%. E de onde vinham esses escravizados? Para a gente entender o que o texto nos está falando. Muitos deles eram prisioneiros de guerra. Eles eram vendidos como escravos após as conquistas militares. Outros eram filhos de escravizados, porque automaticamente herdavam essa condição. Outros eram vendidos por dívidas. Sim, o Império Romano tinha isso, escravidão por dívidas não pagas. Se você não pagasse determinada dívida que você tinha, o Estado tinha o direito de tomar a sua vida e escravizá-lo, já que você não tinha condições de ressarcir o Estado, os tributos a que devia. E havia ainda por cima o tráfico de escravos. Havia mercados especializados em grandes cidades responsáveis por esse tráfico. Sobre as condições de vida e de trabalho, e reforço tudo aqui para a gente entender o contexto da carta de Paulo. Trabalhos forçados em minas, minerações, serviço doméstico, os escravos públicos, que trabalhavam até na administração ou como assistentes de magistrados, e também os escravos instruídos, como disse, professores, médicos, artistas, especialmente aqueles que eram gregos. E qual a relação tudo disso com o cristianismo? Pois bem, quando o cristianismo surge, quando o evangelho da graça de Cristo ele começa a ser proclamado nesse período, ele surge em meio a essa desigualdade social extrema. Ou seja, o evangelho surge, o Império Romano ele dominava toda a borda do Mediterrâneo, pegava a Europa, parte da Ásia, norte da África, né? Se você já teve a oportunidade de ver o que é o mar Mediterrâneo, você consegue imaginar o que seria o Império Romano. Então você tinha ali uma sociedade multicultural, com várias origens, várias etnias, e ao mesmo tempo com muitas formas de relação social. Então, o Evangelho surge quebrando alguns paradigmas. E é o apóstolo Paulo mesmo que fala, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Colossenses 3, 11, veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele prega sobre isso, falando à igreja de Colossos. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então estava presente na vida do apóstolo Paulo a consciência de que até mesmo a escravidão não comportava, não era adequada dentro do cristianismo. Não existe mais espaço para isso. E a carta de Paulo a Filemon é uma carta
que nos fala com clareza a respeito dessa transformação, porque Paulo subverte a lógica dominante ao tratar Onésimo, que era o escravo, não como uma propriedade, mas como um irmão digno de respeito e de amor. Então a carta ela é escrita a Filemon, que era proprietário de Onésimo, ou seja, Onésimo era escravo. E, portanto, ele havia se tornado um discípulo do apóstolo Paulo, enquanto o apóstolo Paulo estava preso, e provavelmente, ouvindo a história de Onésimo, um dia, Paulo, ouvindo ali o testemunho, Onésimo deve ter dito: olha, eu sou um escravo que estou fugindo. Eu fugi do meu senhor. Mas quem é o teu senhor? É Filemon. Filemon? Filemon é meu filho, na fé. Eu apresentei o evangelho a ele. Não apenas ele, mas a esposa, o filho. Eu conheço a família, eu já me hospedei na casa deles. Eles são discípulos do Senhor. O Filemon? Sim, o Filemon. Olha que volta a história do mundo dá. O apóstolo Paulo, preso por pregar o evangelho, encontra um escravo que havia fugido da presença do seu senhor e que provavelmente estava preso por ser um escravo. Você não tinha a possibilidade de não ser, uma vez que fosse condenado a isso. Então, os personagens que nós encontramos: Onésimo, nome que significa útil ou proveitoso, e Filemon, que significa o seu nome, amoroso. Alguém de posição social adequada ou até numa posição social muito boa, um líder cristão, em cuja casa o apóstolo Paulo se reunia e pregava o evangelho. Veja que no versículo 2 dessa epístola, o apóstolo Paulo fala, ele diz: a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, nos dando a clara impressão de que o apóstolo Paulo está falando da esposa e do filho, com um grau de intimidade. E a forma como o apóstolo Paulo fala a Filemon sobre a condição de Onésimo, mostra também, por outro lado, a autoridade que Paulo tinha sobre a vida de Filemon. Então, quando nós olhamos para esse texto, irmãos e irmãs, nós nos deparamos com algumas reflexões importantes. Eu gostaria de trazer, nessa manhã, 3 importantes reflexões para a igreja. A primeira delas, essa carta nos fala sobre reconciliação com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, nos diz que, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra de reconciliação. Então, observe o seguinte: toda reconciliação, ela parte de Deus. E a reconciliação que Deus fez em Cristo, em nosso favor, ela não levou em conta em nenhum momento as nossas dívidas. Mas ela nos perdoa simplesmente porque Deus nos ama incondicionalmente. Então, a reconciliação, ela é, antes de mais nada, um propósito de Deus. E é exatamente isso que nós encontramos nesse texto. Paulo assumindo o prejuízo de Onésimo e, ao mesmo tempo, lembrando a Filemon que ele próprio deve a sua vida a Cristo, a sua vida em Cristo, até mesmo ao apóstolo que lhe apresentou o evangelho. Então, observe como Paulo se apresenta, não como um apóstolo, não com autoridade, mas como um prisioneiro em Cristo, versículo 9,
e até com um certo grau de intimidade. Ele diz, olha, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Falando até com um grau de intimidade, dizendo, olha, o velho, considera as minhas algemas, considera a minha história contigo, considera as vezes em que eu estive na tua casa, considera o evangelho que te alcançou, a graça de Cristo que ocupou o teu coração, a vida nova que tu encontrou em Cristo Jesus, e é em nome disso que eu estou falando. E isso é fantástico, irmãos e irmãs, porque quando nós olhamos as relações do nosso tempo, elas não se dão através disso. A gente está vendo no mundo todo, isso é próprio da natureza humana, e por isso que eu sempre tenho reiterado isso. Vocês não queiram saber o quanto, né, no contexto, por exemplo, de adolescentes e jovens, as redes sociais elas têm sido prejudiciais. Os adolescentes sendo levados, sendo motivados, muitos sofrendo todo tipo de preconceito, bullying, discriminação de todo tipo. As pessoas, hoje em dia se tornou até um hábito, as pessoas entrarem nos comentários para verem as críticas, as ofensas que umas fazem às outras. Quando que isso vai parar, gente? Nós, como cristãos, não podemos viver nessa dimensão. Nós não podemos ser essa multidão que está sendo levada por uma multidão para um precipício. Se nós não formos, de fato, a diferença num mundo que não tem princípios e que não tem propósitos, nós vamos apenas ser replicadores do mal que o mundo produz. E aí eu lhes pergunto, que diferença faz o Evangelho de Cristo Jesus na minha vida e na sua vida? Se ele não nos convida a amar as pessoas, se ele não nos convida a caminhar com as pessoas, se ele não nos convida a desejar o melhor da vida e da existência para as pessoas. E quando eu falo isso, não estou dizendo que a gente deve compactuar com os erros, com os descaminhos, com o pecado. Não estou dizendo que com isso a gente deve abraçar ao pecado. Mas nós abraçamos as pessoas. Nós caminhamos com as pessoas. Com amor, com justiça. Então Paulo destaca para Filemon qualidades que ele tinha. Fé em Jesus, amor para todos os santos. E ele diz, inclusive, que o coração dele era reanimado por intermédio da vida daquele homem. Eu quero perguntar a você, você tem sido fonte de ânimo na vida das pessoas que estão próximas a você? Você tem sido uma pessoa que abençoa a outras pessoas que estão próximas a você? Como que tem sido a sua postura? A sociedade que a gente vive é uma sociedade que eu tenho dito que ela não é egocêntrica, é uma sociedade egolátrica. Ela já não é uma sociedade centrada em si mesma, nas suas vontades, nas suas vaidades. É uma sociedade que se preocupa exclusivamente com aquilo que lhe interessa. Nós lemos ali no início, lá no Salmo 119, quando o texto fala-nos que toda a perfeição tem um limite, mas que Deus não tem limites. E os seres humanos, eles ficam pautando as suas vidas, os seus interesses, as suas vontades, naquilo que é passageiro, naquilo que é fugaz. Trocam relacionamentos honestos e sinceros, muitas vezes na vida familiar, simplesmente por uma ideia, por um pensamento. Nós precisamos entregar nas mãos de Deus todo pensamento que nos afaste das pessoas. Nós somos diferentes uns dos outros, irmãos. Não queiramos ser iguais uns aos outros. Nós temos diferenças e a igreja é o lugar, é o único lugar que reúne pessoas que durante a semana estão socialmente distantes umas das outras. Pelo lugar onde moram, pelo trabalho que realizam,
pelo supermercado onde compram, pelo lugar onde são atendidas, seja no médico, seja, enfim, qualquer lugar. Quando eu e você nos sentamos aqui no templo, no domingo, essas diferenças elas acabam. Nos sentamos todos no mesmo banco. O conforto é o mesmo para todos. O ar é para todos. A audição, aquilo que é pregado é para todos. Então, na igreja de Cristo, e é isso que o apóstolo Paulo fala, não existem diferenças. Mas por que não existem diferenças? Porque foi Deus que nos chamou a uma vida nova nele. Não existe, portanto, em Cristo Jesus, escravo, grego, romano, cita, grego. Não existe na nossa igreja, não existe na igreja de Cristo pessoas que são deste político, daquele político, daquela ideologia, desta ideologia. Todos nós somos um em Cristo. Claro, somos seres sociais, somos seres políticos, temos as nossas opiniões, os nossos pensamentos, e perfeito. Mas quando estamos na igreja de Cristo, isso encerra, porque o que nos direciona, o que nos motiva, o que gera vida em nós é a palavra. Porque não existe perfeição no mundo. Agora, a palavra de Deus, ela é perfeita e não tem limites. Então, eu e você não vamos mudar o que o outro pensa. E é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para Filemão naquele momento. Filemão, eu não estou dizendo que a condição de Onésimo vai ser mudada. Onésimo, eu não estou dizendo que a sua condição vai ser mudada. O Filemão não pode simplesmente chegar e dizer assim, olha, eu estou te dando a liberdade. Até porque, pela sua condição como escravo, você não vai conseguir encontrar tão facilmente um lugar para habitar, um emprego. O texto bíblico não nos fala qual era o motivo de Onésimo ter se tornado um escravo. Nós não sabemos se ele foi um escravo por dívidas, se ele foi um escravo fruto de uma guerra, se ele era filho de filhos de escravos. Nós não sabemos. O fato é que, socialmente falando, não havia um lugar melhor e mais seguro para Onésimo, senão junto com Filemão. Por incrível que pareça. Então, quando Paulo escreve para Filemão, ele diz justamente isso, olha, você vai receber Onésimo, eu e você sabemos da condição dele, ele foi escravo e ele é escravo, só que você vai tratar ele melhor do que me trata quando eu vou aí. Você vai acolhê-lo melhor do que quando me acolhe. Porque o que está unindo você e ele não é aqui a questão social. O que está unindo você e ele não é a questão de dívidas ou das razões que fizeram com que você o tivesse, mas é Cristo, e o que nos une é Cristo. A segunda realidade que nós aprendemos é a reconciliação consigo mesmo. Veja que a carta ela é endereçada também a Áfia, que segundo o texto provavelmente é a esposa de Filemão e também a Arquipo, possivelmente filho, mostrando que a reconciliação ela é um movimento que envolve a família, a comunidade. Então a carta ela não é enviada exclusivamente para Filemão. Filemão é digamos assim, o destinatário principal, mas a carta também é escrita a Áfia e a Arquipo. E aqui entra uma questão muito importante. A nossa postura como pais dentro da nossa casa. Como tem sido o nosso testemunho com os nossos filhos? Que palavras nós temos dito à mesa? Que reflexões nós fazemos com os nossos filhos? O que nós esperamos? Porque os filhos, como a própria palavra diz, eles são como flechas na mão do guerreiro. E este, segundo o seu querer, os inclina. Então, para onde nós apontarmos os nossos filhos, eles irão. Estou certo ou estou errado? Me corrijam, vocês aí que já são pais 2 ou até 3 vezes, para aquelas que são bisavós aí. Mães, né? 3 vezes.
E é assim, é um desafio diário. E hoje em dia se torna muito mais desafiador. Então, a nossa postura, o nosso testemunho dentro de casa, ele é fundamental. Então perceba que Paulo está escrevendo a Filemon, a Áfia e a Arquipo, falando sobre a condição de Onésimo. Áfia, muito querida. Arquipo, companheiro de lutas. Ou seja, mostrando intimidade, dizendo, agora vocês vão tratar Onésimo de forma diferente. E foi o próprio Cristo que nos ensinou, lá em Mateus capítulo 22, 39, quando disse, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então Paulo ensina a importância do amor próprio, mas na perspectiva do amor a Cristo. Se você se ama, ame também ao próximo, mas você só ama você e ao próximo porque Cristo amou você primeiro. Você só consegue amar verdadeiramente o próximo, ainda que ele faça tudo o contrário àquilo que você espera, se você entende que é amado por Deus e você se ama a si mesmo. Martinho Lutero, quando escreveu sobre essa epístola, ele disse o seguinte, nós todos somos onésimos, todos nós somos onésimos, foi o que o Lutero disse. E ele falou isso para ilustrar que somos escravos do pecado e que fomos libertados e adotados por Deus. Lutero usa essa história fantástica para explicar que a salvação ela é um presente de Deus e não o resultado dos nossos méritos. Nós somos alcançados pela graça de Cristo não porque nós somos pessoas legais, não porque nós fazemos tudo de bom. Lembram-se da parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano? Que dois homens sobem ao templo para orar e o fariseu se senta no primeiro banco e agradece a Deus, dizendo, Senhor, obrigado porque eu sou quem eu sou, porque eu dou o dízimo das coisas até menores da minha vida, porque eu sigo a tua lei conforme os teus mandamentos desde os meus pais. E aproveitando isso, Senhor, ele dá uma olhada para trás, vê que o templo está vazio e vê lá um publicano sentado no final e diz assim, eu quero também te agradecer porque eu não sou igual àquele homem lá. Ó. E aquele homem, o publicano, que estava sentado lá atrás, prostrado, que não conseguia levantar os seus olhos, só batia no peito dizendo assim, Senhor, miserável homem que sou. Que desgraça é a minha vida. Porque o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, e o mal que eu mais odeio, esse é que eu faço. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, agora me digam uma coisa. Quem que vocês acham que voltou em paz e justificado para casa? O fariseu que quase levantou as mãos para o céu dizendo assim, Senhor, bate aqui porque eu sou muito bom. Não, essa o Senhor não pode perder. Ou o homem que estava lá atrás e que era incapaz de olhar para cima. Pois bem, a graça de Deus e a salvação chega para aqueles que reconhecem a sua condição. E é isso que nós aprendemos com o Evangelho de Cristo Jesus. E por fim, a reconciliação com o próximo. A reconciliação com o próximo, e aqui é um ponto bastante nevrálgico, difícil, porque ela nos fala sobre o perdão. E perdoar, é uma frase bastante conhecida aí, não é esquecer, mas é lembrar sem mágoa, sem raiva. E isso é algo difícil, né? Porque a depender daquilo que eu e você passamos na nossa vida, nós não temos como controlar isso, mas entregamos nas mãos do Senhor. O que aprendemos com o Evangelho de Cristo Jesus é que o Evangelho rompe barreiras, o perdão rompe barreiras. E o versículo 16 de Filemon nos chama a atenção sobre isso quando diz, receba-o não mais como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você.
quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Veja a expressão que ele diz: receba-o, não mais como escravo, mas como o quê? Irmão caríssimo. Irmão caríssimo. E olha, não somente como irmão no Senhor, mas como ser humano. Isso é fantástico. É extraordinário isso que nós encontramos aqui. Paulo está subvertendo a lógica de um tempo, de um sistema que pacificava a ideia da escravidão. E ele diz, você agora vai ter alguém dentro de casa. Ele está praticamente dizendo assim, ó, você tinha um escravo, agora você vai ter um hóspede. Você tinha alguém que prestava esse serviço para você de forma obrigatória, compelido, e agora você vai receber alguém como irmão. Ele se sentava antes fora da mesa, você vai trazê-lo para sentar-se junto à mesa. Ele dormia num eirado lá fora no pátio, agora você vai construir um cômodo e vai botar uma cama para ele dentro da sua casa. Porque eu gerei esse filho em meio às algemas e pela graça de Cristo fui usado para trazê-lo de uma condição de perdição e de pecado, assim como Deus me usou para fazer isso com você. Então a mesma graça, Filemão, que alcançou um dia a sua vida, da sua esposa e do seu filho, é a mesma graça que alcançou a vida de Onésimo. E eu lhes digo, irmãos, a mesma graça que alcança a nossa vida, é a mesma graça que alcança a pessoa que talvez você mais odeie nessa hora. A pessoa que você, quando vem à sua mente, você diz, eu não perdoo e eu não quero mais conviver com ela. Pois a graça de Cristo chegou para você e para essa pessoa. É difícil nós pensarmos assim, irmãos, mas é verdade. É o que o Evangelho nos ensina. É o que a palavra de Deus nos mostra. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não há judeu, não há grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 28. Veja que Paulo reitera esse ensinamento frequentemente nas suas epístolas. Todos nós somos filhos de Deus. Não somos filhos, como o ano passado o reverendo Oswaldo pregou aqui, que nem todos somos filhos de Deus, Somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Mas somos filhos mediante, é o que Paulo fala, a fé em Cristo Jesus. E continua, porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, grego, escravo, liberto, homem, mulher, todos vocês são um em Cristo Jesus. E aí você pode incluir tantos quantos grupos você quiser hoje em dia. Porque o que não falta hoje é uma sociedade fragmentada, Nós vivemos num tempo em que está aí. E vai incluindo, coloque nessa lista aí. Porque todos foram alcançados pelo mesmo Deus em Cristo Jesus. Isso é revolucionário. Paulo encerra a sua carta evocando o ensinamento de Jesus. Ele diz, ame ao próximo como a si mesmo. Perdoe as dívidas, assim como você foi perdoado. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. A reconciliação, irmãos e irmãs, não é um processo fácil. Não é algo que se resolve do dia para a noite. Requer humildade, disposição para perdoar e reconhecer os nossos erros. Mas essa carta de Paulo, ela nos ensina que há um caminho que nos leva à liberdade e à transformação, tanto individual, quanto familiar e a sociedade. Nós não almejamos por paz? Nós não gostaríamos que as guerras não existissem no mundo? O que nos amedronta não é o surgimento de uma guerra? E de onde surgem todas essas coisas? Para finalizar, dia desses, a gente tem o hábito lá em casa de fazer o nosso
exercício devocional antes de dormir. E temos um aplicativo lá que usamos, muito bom, Glorify. Eu sei que alguns irmãos aqui, inclusive, usam. E dia desses, tinha uma frase lá e a Ana Luísa, mãe, eu gostei muito dessa frase. Ela assim, manda para mim essa frase, mandar lá para ela ver a frase. Do Martin Luther King. Nós sabemos a história do Martin Luther King. A frase diz o seguinte: amar é querer o bem do outro. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Por fim, irmãos, as verdadeiras algemas da reconciliação, elas não prendem, mas elas libertam. Por isso esse nome, algemas da reconciliação. Que a gente possa viver essa liberdade em Cristo, reconciliados com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo. Que Deus nos ajude nesse caminho. Amém?